Nós estamos aqui no nosso gabinete em Brasília, acompanhando do Léo, que generosamente nos esperou depois da votação que tivemos em plenário. Estamos nesse momento votando o programa Mais Médicos, mais um projeto de caráter político, populista, eleitoral, que não melhora a saúde do povo, da população mais atingida por falta de estrutura de saúde. Estamos fazendo um bom combate agora dentro do PSB, como rede, que é exatamente aquilo que foi feito no acordo político entre Marina e Eduardo Campos e que estabeleceu um novo momento, um novo espaço para que a rede aqui dentro do Congresso possa fazer o seu trabalho de caráter parlamentar. É importante dizer que o Senado também acaba de aprovar o projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos. Aquele que o Gilmar Mendes, através de uma liminar, conseguiu segurar no STF. Nós fizemos o debate aqui no Senado, mas o Renan Calheiros, presidente do Senado, colocou novamente em pauta depois do dia 3 de outubro, e agora mais um instrumento que atinge diretamente a rede, que vai ter o seu registro nos próximos tempos, mas não terá o direito de tempo, televisão e de fundo partidário. Como vocês veem, sempre a rede sendo atingida por interesses outros que não afetos à democracia, mas que fazem parte de um sistema de monopólio do poder, infelizmente instalado no país há muitos anos. Independente disso, eu quero dizer da minha alegria, da decisão tomada nos últimos dias e no final de semana relativa à aliança que firmamos entre Eduardo Campos e Marina, entre PSB e Rede. Foi uma decisão muito consciente, na minha avaliação muito acertada, que saiu da genialidade da Marina, ela que amadureceu essa ideia durante o processo de legalização no TSE, mas que nos revelou essa ideia chamado Plano C, plano programático, plano de relação com o PSB, que nos dá condições nesse momento de participar ativamente do processo político, sem entrar naquela dualidade, como diz a Marina, de Madre Teresa de Calcutá, que seria nós nos aliarmos, nos retirarmos diretamente do processo político em marcha, ou então da ideia de repetirmos a experiência de 2010. Marina fala bem na característica importante da política, que é construir a imprevisibilidade, aquele ato que é cercado não apenas da surpresa, mas principalmente daquilo que caracteriza a posição da rede, que é ter uma posição programática em relação à agenda do Brasil, a necessidade que temos de modificar essa estrutura política, democratizar a democracia e caminhar rumo à democracia sustentável. Eu tive a oportunidade, feliz de poder acompanhar de perto esse processo, vi como a Marina se colocou, talvez um dos momentos mais nobres que já pude acompanhar na política brasileira, quando uma candidata do porte, das características, da aceitação popular da Marina, depois da decisão no TSE, compreende que tudo poderia acontecer, mas nós não poderíamos deixar de colocar o nosso programa em debate nas próximas eleições. Ele será o nosso cavalo, como se diz na gíria popular, nosso instrumento de ação para que possamos dar uma mudança ao Brasil, que a rede tem condições, através do aprofundamento programático que já vínhamos fazendo, que continuamos fazendo e que foi muito bem aceito pelo presidente do PSB, Eduardo Campos. No encontro que houve entre os dois, pelo menos dois, nós percebemos uma extraordinária sintonia, uma aceitação das bandeiras da rede, uma incorporação, um abrigo da rede dentro do PSB, compreendendo que atuaremos com uma estrutura própria, não independente da ação do próprio PSB, mas com as características próprias da rede que o Eduardo e o PSB muito bem souberam aceitar. Eu estou convencido que esse é o caminho. Nessa semana, a Executiva Nacional, as direções estaduais continuam o processo de desdobramento desse trabalho. Sei que isso terá muita repercussão no Brasil. É considerado por todos com quem eu conversei nos últimos dias como uma das medidas mais inteligentes, mais republicanas e mais saudáveis dentro dessa comprometida política brasileira, envolvida em interesses de caráter pessoal,
de caráter, muitas vezes, que se desviam do interesse público, jogos entre partidos, disputa de espaços, nada disso foi discutido na relação que houve entre Marina e Eduardo Campos. Eu sou testemunha da condição absolutamente avançada, progressista, correta do ponto de vista dos princípios, que fez com que chegássemos a esse momento. Todos os políticos, todos os analistas, todos os formadores de opinião consideram um dos atos políticos mais relevantes e mais transformadores da política brasileira nos últimos 10 anos. Nós temos muito orgulho de ter participado disso e ter oferecido como rede uma alternativa para o Brasil. Marina realmente é uma política absolutamente diferenciada. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar junto com ela, eu fico muito orgulhoso de como se pratica essa política em alto nível, mesmo no campo dos partidos, que é uma esfera de atuação muito complexa e que demanda de nós uma compreensão específica. Nós da rede, nós sonháticos, nós que temos um projeto mais avançado para o Brasil, temos que adaptar essa nossa compreensão à realidade política, sem nos desviarmos dos princípios e valores que nos nortearam e que levaram à nossa inauguração como um sujeito político importante na vida política brasileira. Agora os desdobramentos nos estados se darão da mesma forma, entre PSB, entre rede. Eu queria dizer aos meus companheiros de São Paulo que essa deve ser a prática. Horizontal, decisões coletivas, transparentes, sem conspirações, sem interesses pessoais, nada que seja diferente daquilo que Marina revelou de maneira consistente e universal a toda a população brasileira. É assim que nos estados devemos nos comportar, com muita transparência, com muita honestidade, todo mundo sabendo exatamente qual é o caminho de construção, não apenas de participação no processo político, mas como a rede concretamente se instala no processo político com aquilo que foi a nossa inauguração. Nós temos um caminho e não podemos nos desviar dele.